Você acha que deixar de fazer as coisas ou deixar para depois, levar com a barriga, sabe aquela coisa de toda situação você, vamos orar, não tomar uma ação, você acha que isso pode te prejudicar a longo prazo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sumo sacerdote Eli. Conheça a história dele em primeira mão. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nação Filhos da Promessa, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o personagem Eli, que era sumo sacerdote de Israel. Então vamos lá. Partindo por um outro lado dessa história, temos aí Eucana, que tinha duas mulheres, Penina, que já tinha filhos ali, já tinha dado filhos para Eucana, e Ana. Ana não tinha filhos. Não fala na Bíblia se ela tinha alguma doença ou se ela tinha algum problema, mas até ali ela não tinha gerado nenhum filho. E por tradição, o marido podia tomar uma segunda esposa que pudesse lhe dar filhos, né? Porém, aquela situação incomodava muito a Ana. E ela orava para Deus, chorando, e ali, muitas vezes, ali, sabe, se entregando na presença de Deus, pedindo ali, fazendo um voto para Deus, para que ele pudesse lhe dar filhos. E que aquele filho serviria a Deus todos os dias e que não cortaria seus cabelos. Ana não estava orando em voz alta. Seus lábios mexiam, mas não era possível ouvir a sua voz. E num certo dia, Eli se aproximou daquela mulher que estava ali com seus joelhos dobrados ali, orando ali, mas não se ouvia som. E ele até achou que aquela mulher estava embriagada, mas quando ele foi falar com ela, mas ela disse que estava triste, não havia bebido nada, e ele disse para ela ir em paz, que Deus ia atender a sua petição. Tempos depois, nasce Samuel. Finalmente Ana deu à luz a um menino, que ela tanto pediu. Após a criança ser desmamada, Ana foi cumprir a promessa que tinha feito para Deus e leva o garoto ao templo, para que ele possa servir a Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre Eli, sumo sacerdote que ensinou a Samuel, o filho de Ana. Fazendo um passeio pela história, essa prática do sacerdote foi constituída lá no passado, com o povo hebreu após ser liberto do Egito. Sob liderança de Moisés, quando criaram uma tenda que viria a ser o lugar da casa de Deus, Deus escolheu que Arão e sua linhagem ficariam responsáveis por cuidar daquele lugar e dos seus procedimentos ali. Uma grande honra e uma grande responsabilidade, tanto que Arão quanto seus filhos receberam toda a orientação de como realizar esse grande trabalho. Voltando para a nossa história, Eli é o sumo sacerdote dessa época, julgava o povo e ali já servia ao povo já há 40 anos. E seus filhos, Ofni e Finéias, o auxiliavam. Pelo menos era para ser assim. Isso porque eles não eram nem de perto o que a gente espera de sacerdotes, né? Ou de homens de Deus. Isso porque os filhos de Eli sempre estavam envolvidos em escândalos e seus erros estavam ali para todos verem. Eles eram sacerdotes. No entanto, ao invés de cuidar dos preparativos para receber os sacrifícios para Deus, eles se aproveitavam desses sacrifícios. As pessoas vinham com porções ali até eles e eles escolhiam e tomavam ali para si partes daquele sacrifício, antes de realizar o sacrifício, sem contar que se deitavam com várias mulheres. Imagina só você indo levar ali alimentos ali para colocar no templo, você indo levar ali frutas, dando ali a sua melhor colheita, a primeira colheita, e ali ver aqueles sacerdotes ali degustando daqueles sacrifícios. Era isso que eles estavam fazendo nessa época. As pessoas vinham com a postura totalmente contrária à de um homem de Deus. Só posso entender que eles não conheciam o Deus que eles serviam. Nesse ponto é importante dizer que os erros dos jovens eram conhecidos por todos. Eles não estavam tentando se esconder nem nada disso. Não era escondido, pelo contrário. E Eli, na qualidade de pai, vai chamar a atenção deles, mas era segundo o que ele tinha ouvido. Isso é jeito de um pai repreender os filhos? Aqui fica claro que ele não acompanhava os filhos, não acompanhava o que eles faziam. Não foi ele que viu, mas ele ouviu, o que ainda passa a conotação de fofoca. Talvez não tenha essa intenção, mas ouvindo essa história, principalmente da forma que vai chamar a atenção dos seus filhos, é o que parece. Ele já era bem velho, e seus filhos não deram atenção.
Samuel, em contrapartida, vai crescendo e inicia sua jornada com Deus. Começa a ouvir a voz de Deus. Mesmo muito jovem, já tem agradado a Deus, que não deixou que nenhuma das palavras caísse em terra, e todo o povo reconheceu ele como um profeta de Deus. Numa batalha contra os filisteus, Ofni e Finéias são mortos e a Arca da Aliança é levada pelos inimigos. Eli recebe essa notícia de que seus filhos foram mortos, mas quando foi dito que a Arca da Aliança foi levada, Eli cai da cadeira que estava e quebra o seu pescoço. Eli, apesar de ter muito tempo como sumo sacerdote, cometeu um grande erro. Ele foi negligente. Negligente significa falta de cuidado, incúria, falta de apuro, desleixo, desmazelo, exatamente como os filhos dele faziam. Exatamente como os filhos dele faziam o trabalho de sacerdote. O que representa bem, já que ele fracassou como sumo sacerdote e também como pai. Como pai, ele deveria ter ensinado o caminho correto e, principalmente, ter disciplinado quando necessário. Mostrar aos nossos filhos que existe consequência para os nossos atos, para evitar futuros transtornos. Deveria ter acompanhado de perto os filhos, mas como sumo sacerdote, jamais deveria ter aceitado aquela postura dos seus sacerdotes. E isso levou à ruína. Além disso, ainda colocou o povo numa situação muito complicada, porque sem a Arca da Aliança é como se Deus não estivesse mais ali. Mas isso é uma história para um outro vídeo. Aqui nesse ponto, meus amados, eu quero que vocês pensem e reflitam sobre a história apresentada. E se você tem negligenciado algo, a sua postura tem sido negligente, você tem ali deixado de fazer o que você realmente precisa fazer e você sabe que precisa fazer, então corrija essa postura, pois ainda dá tempo. Não deixe chegar na mesma situação que ele deixou. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e se você quiser conhecer mais histórias da Bíblia, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais amigos que precisam ouvir a palavra. Desde já eu agradeço, um forte abraço e fiquem com Deus.